Mulheres de Esperança. É facto que não existe ninguém com a mesma impressão digital. Afinal, ainda que haja o mesmo sangue a correr nas veias, ou, em alguns casos, famílias com gêmeos idênticos, a verdade é que ninguém é igual a ninguém. Todas carregamos uma individualidade que nos torna únicas. Contudo, existe uma linha ténue que pode gerar confusão e conduzir-nos para o campo minado do individualismo. Mas como abraçar os benefícios de conhecer a nossa individualidade e abandonar os perigos do individualismo? Vamos responder-te a esta e a outras perguntas durante o episódio Individualidade ou Individualismo. Vamos também explicar cada um dos conceitos e dar exemplos práticos de como identificar cada um. Assim, damos-te as boas-vindas a mais um programa. E já agora, partilha com as outras mulheres, quer seja pelo YouTube, Spotify, twr360.org ou pela app da RTM Portugal. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Querido ouvinte, talvez nunca tenhas percebido que existe uma diferença que distingue estes dois conceitos, que se parecem muito. Contudo, pensando bem, Inês, o que é que achas de eu explicar o que é a individualidade e tu explicas o que é o individualismo? Parece-me bem. E sendo assim, podes começar tu. Ok. Então, quando falamos de individualidade, na verdade trata-se de algo bastante positivo. Ou seja, é a característica essencial que permite com que nos expressemos de forma singular e autêntica. Por exemplo, podem ser as nossas habilidades pessoais, os nossos gostos, a forma como nos expressamos, quer sejam as emoções ou ideias. Tem tudo a ver com a forma como nos movemos e impactamos o mundo, o nosso ou o das pessoas ao nosso redor. No fundo, tem mais a ver com um estilo de vida bem característico de quem somos, de onde vimos, das escolhas que fazemos ao longo da vida e dos nossos valores e princípios. E o que a Sónia acabou de explicar nada tem a ver com o individualismo. E vou-te provar isso agora. Quando nos referimos a este último conceito, estamos a falar de um extremo que pode ser perigoso para o nosso impacto na sociedade em que estamos inseridas. Enquanto a individualidade é necessária porque revela a diversidade, o individualismo torna-se algo perigoso porque revela-se num modo de estar na vida onde apenas os nossos gostos são válidos, o nosso pensar é correto, mas tudo em volta unicamente da defesa dos nossos interesses, o que revela o egoísmo e o orgulho que há no nosso interior sem nos darmos conta. Excelente colocação. Enquanto que a nossa individualidade é positiva porque coopera para o bem-estar de uma sociedade e levamos em consideração todas as pessoas que nelas estão inseridas, o individualismo apenas nos faz agir como se o mundo girasse à nossa volta, não levando em consideração o bem comum, só o nosso próprio umbiguinho. Pois, Sónia, prometemos às nossas ouvintes que iríamos responder a algumas questões relacionadas com o tema. Então, o que achas de começarmos por responder a esta? Manda lá. Como podemos tomar mais atenção ao que é parte da nossa essência e o que é egoísmo escondido de individualidade? Boa! Vamos partir pelo que já sabemos. Então, se a individualidade aponta para o bem comum, enquanto o individualismo aponta para o próprio ego, então começamos por fazer uma autoanálise, fazendo perguntas a nós mesmas, como: penso ou decido desta forma porque estou a doar de mim ao outro ou porque quero tirar proveito desta situação? Estou mesmo interessada em ajudar esta pessoa ou quero estar livre para mais tarde pedir favores em troca? Sónia, eu não quero te interromper, mas também acrescentaria perguntas como: estou a dar a minha opinião livremente e baseada nos meus valores e princípios ou estarei a tentar persuadir e manipular a situação para que esteja a meu favor? Ok. Porque fico chateada quando as pessoas não pensam da mesma forma que eu. Muito bom. Então, é imprescindível questionarmos a nós mesmas. Além de ser imprescindível, atrevo-me a dizer que é essencial. Recentemente, num vídeo dos Reels que vi no Instagram, uma filha perguntou ao pai por que razão os casamentos, antigamente, duravam 50, 60 anos, até um dos parceiros falecer, e agora parece que nenhum relacionamento dura. Ao que o pai respondeu que, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais individualistas e querem encher mais o seu ego. E ainda acrescenta que a maneira de estar na vida
é saber partilhar aquilo que se é, porque ninguém nasce para si. Nascemos para os outros, tal como nascem as árvores que dão frutos para nos alimentar. E até finaliza a sua resposta afirmando que quem vive com as diferenças entra em harmonia. Que palavras sábias! Acho muito interessante que a resposta desse pai não vai contra a individualidade, mas sim contra o individualismo. Ou seja, as diferenças merecem ser respeitadas, porque se trata da autenticidade de cada pessoa dentro do casamento. Sabendo lidar com essas diferenças, e reforço a ideia de que falamos de diferenças que são possíveis de ser toleradas, claro, não sim. de diferenças que coloquem a integridade física ou psicológica de alguém em risco, estaremos aptas para deixar de lado o individualismo, admirar a individualidade do outro e ainda estar em harmonia. E a cereja no topo do bolo é que não se aplica apenas a casamentos, mas a qualquer relacionamento que tenhamos. Tenha esse relacionamento o grau de profundidade que tiver. Acredito até que quem se autoanalisa e procura aprender a lidar com as diferenças do outro, respeitando a sua individualidade, demonstra um grau maior de maturidade e, melhor do que isso, de amor. Até porque não existe nada mais ousado e autêntico que o amor. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Minha cara amiga, se chegaste agora para ouvir o episódio, não queremos que percas o fio à meada. Participa deste momento em que falamos da diferença entre individualidade e individualismo. Já tivemos a oportunidade de explicar o que significa cada um e já percebemos como a individualidade revela amor pelo outro, que passamos a admirar pela sua autenticidade, e por nós, que demonstra que podemos conviver com o outro sem nos anularmos. Enquanto o individualismo revela o egoísmo que está por trás de cada ação ou decisão que tomamos, como se o mundo girasse à nossa volta. É exatamente isso. Porém, sinto que agora é o momento de irmos um pouco mais fundo no tema, não desvalorizando tudo o que já conversámos, que é bastante útil e prático para se aplicar, mas agora é preciso perceber qual é o olhar de Deus diante desta temática. Afinal, sendo Ele o Criador de todas as coisas, a sua perspectiva conta. E como já sabes, acreditamos que tudo o que lemos no livro sagrado é inspirado por Ele, mesmo que tenha sido escrito por pessoas tão diferentes, com a sua própria história e autenticidade de escrita. Por isso, permite-me começar por te apresentar a forma de combater o egoísmo que existe no individualismo, refletindo sobre o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, nos versículos 3 a 5. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os vossos interesses, mas preocupem-se com os interesses alheios. Este certo do apóstolo Paulo é o mais evidente quanto à promoção do que é ser humilde, andar em unidade e ser autêntico enquanto se é altruísta. É fascinante perceber que ele dá o conselho para não sermos egoístas, que é o que esconde o individualismo. Mas também diz para não tentarmos impressionar ninguém. Ou seja, nada melhor do que sermos nós próprios. Depois continua a aconselhar para que haja humildade e para que os outros fossem considerados mais importantes. De facto, a individualidade que nos torna pessoas únicas traz-nos o senso de que não somos os únicos neste mundo e que não é apenas o nosso umbigo que importa. Tanto que continua o seu conselho para que consideremos não só as nossas questões, mas as das demais pessoas. A individualidade faz-nos ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E serviu a humanidade tão bem que temos na Bíblia relatos do quanto se preocupou com a doença das pessoas, curando-as, a fome que tinham, multiplicando pães e peixes e alimentando-as. Chorou com os que estavam enlutados. Estamos a falar do Filho de Deus. Mesmo. O mesmo que se preocupou mais em nos devolver a amizade com o Pai e em aliviar as cargas pesadas que a humanidade carrega. E mais, deixou tudo o que tinha no céu. Volto a repetir, estamos a falar do Filho de Deus. Porque viu que tu e eu precisamos de algo mais que preencha os vazios nos nossos corações. Querido ouvinte, consegues entender como o próprio Filho de Deus é o exemplo de que precisamos de maior compreensão do que é saber receber, abraçar, entender e amar o outro, sem nos anularmos? Sabes, Deus não errou na personalidade
que te deu, nas aptidões que te deu, nos dons e nos talentos, muito menos no contexto que nasceste. Tudo isso foi essencial para construir a mulher que tu és hoje. Mas tudo isso pode perder o seu valor se não for usado também em benefício do outro. Se nem Deus se poupou em dar-se a conhecer em carne e osso à humanidade, quem somos nós para nos pouparmos de darmos o nosso melhor a quem está ao nosso lado e que pode crescer muito com o que temos para lhe oferecer? Por vezes, tudo o que o outro precisa é de compreensão e aceitação. Mulheres da Esperança. Nos dias que vivemos faz tanta falta um lugar seguro. Eu e tu podemos ser esses lugares seguros. Só precisamos estar dispostas a aprender de Jesus em como sê-lo e fazê-lo. Ele não desperdiçou o seu tempo aqui no mundo para o seu belo prazer. Ele tinha uma missão que executou com perfeição. Não te trago o peso de seres perfeita, nada disso. Até porque existe uma autenticidade essencial até nas nossas imperfeições. Contudo, é necessário olharmos ao nosso redor e perceber de que modo estamos a impactar positivamente quem está ao nosso lado. Pois com toda a certeza existe algo que podemos fazer pelo outro, à nossa maneira, tal e qual como somos e como fomos criadas. Também é importante ressaltar que precisamos ter a noção de que não somos as salvadoras de ninguém. Esse lugar é apenas de Jesus. Só Ele salva o ser humano por completo. Mas isso não implica que não possamos ser intencionais em levar em conta o que o outro está a passar e ajudar de alguma forma. Ainda que as nossas rotinas possam ser caóticas, há sempre uma forma de podermos estar disponíveis para o outro. Jesus, mais uma vez, é o exemplo disso. Da mesma forma que se afastava para ter o seu tempo a sós com Deus, também dedicava tempo a atender às necessidades das pessoas, a ensinar e a conviver. Ele não deixava de ter os seus tempos, mas também não se privava das demais pessoas. Querido ouvinte, consegues perceber a leveza que é poder ser autêntica? Apreciar quem és e o que gostas e, ao mesmo tempo, admirar a individualidade do outro? O quão benéfico e proveitoso isso é? Ao contrário de ser individualista, onde as portas que se abrem são de egoísmo, ressentimento e descontentamento. A vida até se torna mais pesada e menos proveitosa. Esta é a reflexão que te deixamos para hoje e temos a certeza de que vais ter um novo olhar sobre ti e sobre a vida. E não te esqueças do mais importante, há sempre uma porção de esperança que transborda quando há contentamento. Por isso, não te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres da Esperança. Uma produção RTM Portugal.